Olá a todos, eu sou Fernanda Tavolaro da School Advisor, que é um canal de busca de escolas e também um canal de relacionamento e de diálogo entre famílias e escolas e sobre educação. A gente está aqui em mais um encontro oferecido pela For Education, onde a gente está conversando sobre o futuro da educação relacionado à tecnologia. Hoje o programa está sendo gravado aqui no Colégio Mater Dei, que fica no Jardim Paulista, Zona Sul de São Paulo. Muito obrigada, Mater Dei, pela oportunidade e o espaço da nossa conversa. E eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Estou aqui com a Sueli Caim, diretora do Colégio Mater Dei, com a Débora Brito, coordenadora pedagógica aqui do Mater Dei também. E eu estou aqui também com a Luciana Santos, especialista em Learning Analytics da For Education. Sejam muito bem-vindas, meninas, e obrigada a presença. Bom, vou começar a nossa conversa aqui com a Sueli. Como a gente está falando hoje de dados, eu queria trazer um dado de uma pesquisa que nós realizamos lá na School Advisor, em que diz que 50% dos pais gostariam que as escolas trouxessem novos métodos de avaliação que não fosse só a prova tradicional. Então, puxando esse gancho, né, e dizendo o quanto os pais já estão atentos a isso, eu queria que você contasse um pouquinho, Sueli, como que aqui no Mater Dei vocês utilizam o uso de data analytics, né, da inteligência de dados para estruturar a avaliação e a gestão de aprendizado dos alunos. Fernanda, sempre foi uma grande dificuldade para professores e para a gestão saber se os seus alunos, se cada um de seus alunos realmente aprendeu e o que aprendeu. Isso é muito difícil. Você imagina um professor que tem 5 turmas diferentes com uma média de 30 alunos, por exemplo. Então, como é que você vai saber as potencialidades e as dificuldades de 150 alunos? Isso é muito difícil. Com o Learn Analytics hoje, eu consigo ter dados para poder fazer um trabalho individualizado, porque eu tenho uma visão de cada um desses alunos. Eu costumo dizer que o Learn Analytics ele foi mais que uma evolução, ele foi uma revolução na forma de elaborar avaliações, porque hoje o professor planeja a sua avaliação. Eu acho assim, sempre foi normal para qualquer escola, até hoje, fazer um planejamento do ano, um planejamento do mês, o planejamento da aula, mas nunca se planejou uma avaliação. Então, o professor fazia a avaliação dele. Vamos te dar um exemplo da minha área. O professor vai ensinar conjunções. Então, ele vai, faz a avaliação, pede para conceituar, para identificar. Tudo bem, o aluno foi bem, aprendeu. Será? Hoje, ele vai planejar, ele pensa o contrário. Ele pensa assim, o que eu espero desse aluno, o que eu quero. Ele vai analisar o tipo de item mais adequado para desenvolver, por exemplo, a atividade cognitiva que ele quer. Eu quero que ele faça uma análise. Então, hoje, eu consigo ter dados para, por exemplo, perceber que eu não preciso voltar no conceito de conjunções. O que eu percebi é que esse menino não sabe fazer uma análise de um texto utilizando a conjunção como uma ferramenta para ele poder entender, por exemplo, qual era o real objetivo daquele autor. Então, o Learn Analytics veio mudar, ele veio mudar essa visão do professor em relação à avaliação e também me dar dados suficientes para agir de uma forma muito assertiva e muito rápida. Porque hoje, por exemplo, eu tenho conteúdos que são pré-requisitos. Se eu demorar muito para fazer uma análise dessa dificuldade do aluno, eu posso comprometer todo um aprendizado. Então, o Learn Analytics hoje, os dados que eu tenho, faz com que eu tenha uma assertividade nesse replanejamento. Interessante que isso também supre essa necessidade dos pais, né? Que eles já estão percebendo o quanto a escola precisa evoluir na sua maneira como avaliar, né? Então, acho que é interessante que a ferramenta acaba indo nos 3 quesitos, né? De facilitação da escola, do professor, da resposta ao pai que espera que a escola tenha um método diferente de avaliação e, claro, né, na ponta final, que é a que mais interessa, na evolução do aluno, né?
Eu queria complementar aqui, eu acho muito bacana o que a Sueli está trazendo, porque por muito tempo na educação a gente tinha o foco em conteúdo. Então, a escola que gerava impacto e mudança era aquela que entregava um conjunto sólido de conhecimentos, mas hoje, na atualidade, não é mais só sobre saber, é o que se é capaz de fazer com o que se sabe. Então, essa inversão também de metodologias, de possibilidades avaliativas, estão muito conectadas com as habilidades. Então, não é só sobre conhecimento, é sobre saber aplicar o conhecimento, ou seja, construir repertório e, a partir desse repertório, criar impacto, ou seja, aplicar conhecimento. Então, acho muito bacana isso que a Sueli está trazendo, que muda a visão do professor, muda o fazer pedagógico do professor e a percepção de valor também do pai, que sabe que naquela escola, e aqui eu estou falando do Mater Dei porque minha filha e minha neta também estudam aqui, é uma escola que está preparando de fato para a vida. E para complementar também, Lu, eu acho legal falar e contar da percepção do professor, né? De quando ele vai montar uma avaliação, ele tem uma perspectiva de observar o equilíbrio que ele quer na prova de acordo com os processos cognitivos que ele quer que o aluno estabeleça ao fazer a prova. Então, o professor ele procura diversificar o suporte que coloca na prova, né? Então, com imagem, com uma letra de uma música, com uma questão que leva a um texto histórico, né? Um documento. Então, ele acaba tendo, ao fazer, a projetar a prova, ele tem uma visão de como ficará, como está essa prova mesmo, e se essa prova está pedindo para que o aluno corresponda àquilo que o professor espera. Exatamente. O professor começou a analisar melhor a avaliação que ele fazia, porque ele tem uma visão mais clara. À medida que ele está produzindo, planejando aquela avaliação, ele consegue perceber, por exemplo, que, poxa, mas eu fiz muitas questões aqui que estão cobrando mais, por exemplo, a identificação, o conceito, do que uma análise, do que uma justificativa. Então, a tecnologia me auxilia nisso, ele tem uma visão mais clara da avaliação, né? Fora que também ele precisou de, lógico, capacitação constante, a FOR me ajudou bastante, a Luciana veio aqui durante um bom tempo, né? Para poder ajudá-los, inclusive, a saber qual o item mais adequado para eu poder trabalhar com esta competência que eu quero desenvolver nesse aluno. Então, se é análise, qual seria o item mais adequado? Então, a gente teve que ter capacitações. Eu tenho até hoje, né, uma formação desde 2013, né, que eu acho que a gente está com a FOR. Até hoje eu tenho capacitações mensais com os nossos professores, para que eles cada vez mais se adequem a essa nova realidade, inclusive que os pais esperam. Os pais esperam, inclusive, porque eles sabem que eles tiveram uma avaliação muito diferente agora, né? E a gente consegue, inclusive, ser transparente com os pais, mostrar os dados. Então, não é um achismo. Eu acho que seu filho está com uma dificuldade de análise, etc. Não, estão aqui, ó. Então, mas ele também tem as suas potencialidades, porque isso não mostra só o que eu tenho que trabalhar, mostra também o que eu tenho que trabalhar para poder ajudá-lo em alguma dificuldade específica. Mostra também as potencialidades que ele tem, que isso às vezes se esquece na educação. Ele tem potencialidade, eu posso ainda incrementar aquilo. Então, todos esses dados para gestão maravilhoso. Eu tenho uma gestão hoje por dados, por causa do Learn Analytics, de turma, de aluno. E isso faz com que eu tenha mais condição de saber que recursos que eu preciso colocar na escola para poder ajudá-los, né? Mas de uma forma muito mais assertiva. E agora, Sueli, a gente tem inclusive, né, todo o histórico do aluno ao longo dos anos. Então a gente tem assim, um aluno que tinha mais dificuldade, por exemplo, em leitura e compreensão, e se ele foi melhorando, né, evoluindo, crescendo ao longo dos anos aqui na escola. E se as ações que a gente
forneceu para ele e para a turma dele estão funcionando ou não. Então é sempre ação, reflexão, ação. A gente, com o Learning Analytics, facilita essas novas ações que a gente quer fazer e enxergar todo esse processo do aluno ao longo dos anos aqui na escola. E a leitura, a compreensão, que é o exemplo que a Débora está trazendo, ela deixa de ser vista somente na área de linguagens ou na disciplina, né, de língua portuguesa ou de literatura. Não, ela passa a ser uma habilidade transversal que é mapeada e qualificada em todas as outras disciplinas. Porque quando a gente olha o item avaliativo, né, a questão avaliativa, a gente está olhando, é uma questão que demanda interpretação em matemática. Se ele não interpretar o problema matemático, ele consegue aplicar, né, o cálculo ou o domínio da técnica ou da matemática propriamente dita. Ou seja, esse processo de olhar a avaliação, além do conteúdo e da nota, possibilita um percurso mais qualitativo por parte da escola em relação à aprendizagem do estudante. Isso é muito importante. E a gente consegue enxergar isso não só na questão da leitura e da escrita, mas também no pensamento lógico, mas também matemático, por exemplo. Mas então como leitura de imagens. Então são várias essas habilidades que o aluno tem que vão passar por todas as áreas, e não só de matemática, ou só de português, ou só de história. Bom, Luciana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco, sobre a metodologia que é usada, né, no tratamento desse banco de dados, né, dessa análise de dados, para que isso funcione na prática. É muito bacana essa pergunta, porque quando a gente fala de dados, sempre a gente pensa na coleta e no processamento dos dados para gerar informações. E de fato isso acontece. Mas isso só é possível a partir de um contexto metodológico. Qual que é o nosso contexto metodológico? A gente olha então a avaliação sempre no âmbito individual, né? Então, quando o aluno está fazendo uma prova de português, então ele está fazendo a prova da disciplina de português. Quando ele está trabalhando em grupos, né? Ou seja, ele está fazendo um trabalho, um seminário, um hackathon, um estudo de e-mail, uma visita externa, ele está num momento de uma aprendizagem que é coletiva e que o conteúdo disciplinar de língua portuguesa é tão importante quanto de geografia, história, matemática. E aí, nesse momento, a gente está olhando o quê? Habilidades e competências mais transversais. Comunicação, pensamento crítico, a questão, né, do trabalho em equipe, da colaboração, da própria criatividade. É o momento que o aluno consegue reorganizar um conjunto de conhecimentos em novos contextos. E aquele momento que às vezes, muitas vezes a família não entende, aí até o aluno reclama bastante, que é a hora da lição de casa, né? Então o aluno vai ter que fazer a lição de casa, e a lição de casa tem uma função cognitiva importante, aquele momento do estudo mais individualizado, e que ele está lá retomando uma rotina, né? Ele está reorganizando o contexto de conteúdos e de experiências de aprendizagem que ele teve na escola. Então, a metodologia do Learning Analytics, ela, primeiro, respeita tempos e movimentos da aprendizagem. Então, ora, o aluno está em uma avaliação, né, focada a conteúdos específicos, competências específicas, habilidades específicas, mas que elas não estão isoladas. Elas conversam e vão transversalizar com todas as outras disciplinas daquele série, ano, segmento. O Learning Analytics também está olhando os momentos em que o aluno está trabalhando de forma colaborativa, que só as competências específicas não vão dar conta. Ele precisa ter o quê? As competências transversais, o que a base chama de competências gerais, né? As competências para a vida. E aquele momento que é do estudo individualizado, que a gente está gerando protagonismo, responsabilidade, rotina, porque para aprender você também tem que ter um momento de rotina,
né? E essa rotina, ela tem uma importância fundamental na construção do protagonismo do estudante. Então é um pouco sobre isso. É claro que a gente coleta dados, que a gente processa esses dados, entrega os painéis, né, interativos, mas mais do que entregar esses painéis, a gente está capturando, a partir da avaliação, o desenvolvimento da aprendizagem. E aí, Lu, pensando nesse desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, quando um professor recebe os dados e a gente faz, junto com coordenação, com os professores, essa análise, né, a partir da análise que já vem pronta do Learning Analytics, o professor ele pode reforçar aquilo que a gente identificou que não ficou muito bem trabalhado com a turma. Então é comum aqui na escola a gente fazer atividades que a gente vai também fazer uma nova análise daquilo que na outra avaliação não ficou tão forte para os alunos e que a gente trabalhou em cima dessa falta mesmo e como é que eles corresponderam a esse novo trabalho que foi feito. Então é sempre esse movimento mesmo. Então a gente consegue ir recuperando, né, aquilo que não ficou tão bem resolvido, sedimentado com os alunos ao processo e ao longo do ano, né? E tem uma coisa muito interessante aí, eu como gestora. Se você tem classes diferentes, então vamos supor que você tem 2 turmas de 9º ano, com professores diferentes, você também tem uma forma de analisar como cada professor trabalhou dentro de sala de aula. Né? Porque a avaliação, na verdade, é um retrato do que você faz, avaliando o que você trabalhou dentro de sala. E isso é importante para você fazer trocas. Isso não é uma avaliação de professor, mas você pode avaliar estratégias que foram mais eficientes, que foram mais eficazes. Então, eu posso fazer uma troca entre os próprios professores, né? E aí eu continuo falando de uma formação continuada, porque aí são 2 pares trocando ideias de como ele poderia, olha, para mim deu muito certo isso. Por isso que eles conseguiram analisar, justificar, argumentar de uma forma mais fácil. Então a gente tem um retrato também da própria avaliação e isso é muito importante. Quando você diz que os pais querem uma avaliação diferente, e a Lu fala da nossa metodologia, né, que a gente analisa pelos 3 pilares, eu lembro muito bem, acredito aqui, eu acho que eu devo ser a mais velha, mas eu acho que para todos nós, vocês até que são mais novas, a gente sempre foi avaliado por uma avaliação, ou uma mensal, uma bimestral, por exemplo, em que você fazia avaliação sozinho. Mas hoje a gente não é avaliada só com um trabalho individual. O trabalho em grupo é muito importante. A sua autonomia, o desenvolvimento de autonomia é muito importante. Então, esses dados que a gente tem para poder avaliar e trabalhar nesses 3 pilares e saber onde eu tenho que trabalhar mais, isso eu consigo com esses dados também. Então, isso é super importante. Eu acho que isso fica muito visível para o pai. Eu acho que por isso que tem essa pesquisa disso. Gostaríamos que tivesse uma avaliação diferente. Eles encontram aqui essa avaliação diferente. Muito legal. E a gente está falando bastante aqui, né, sobre melhoria, busca de resultados. Eu queria, Débora, saber se você consegue contar para a gente algum histórico de resultado, de case, de melhora numérica, para a gente entender como tudo isso que a gente está conversando aqui se reflete em números, já que a gente está falando tanto em números. Sim, imediatamente a avaliação, a qualidade da avaliação dos nossos professores melhorou. Então, a primeira coisa que aconteceu assim com as formações, The For Education veio e trouxe para a gente, para o grupo de professores, foi essa diversidade de questões, de trabalhos, né? Atividades que eles acrescentaram, rubrica de avaliação também, né? Que fosse mais claro para os alunos o que estava sendo cobrado naquele tipo de avaliação. E além disso, dados importantes para a gente de resultado em, por exemplo, matemática, que a gente teve um crescimento muito grande na aprendizagem de matemática, um salto, né, na aprendizagem de matemática, da leitura e da escrita também, a gente teve um salto bem significativo. No ensino médio, principalmente, isso, né? Nas redações são apresentados, os alunos têm saído e dizem, falam e trazem resultados muito bons nos vestibulares, nas redações que eles fazem. A gente tem todo um trabalho de redação também.
Então a gente tem conseguido enxergar alguns resultados, por exemplo, nas Olimpíadas externas, né? Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia. Então os alunos têm se saído muito melhor, porque essas Olimpíadas elas trazem um ar mais complexo assim do conhecimento, externa, né? E é uma avaliação externa. Então a gente tem medalhistas agora aqui na escola, além das medalhas de ouro, né, Sueli? E a gente tem melhores resultados nas redações, a gente tem melhores resultados no pensamento lógico-matemático dos alunos. Então a gente consegue observar que eles estão assim mudando de faixa. O grande conjunto de uma sala vai mudando de faixa, que consegue mobilizar esses processos cognitivos mais complexos. E o bacana que quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando de uma experiência de aprendizagem, só que é uma experiência de aprendizagem avaliativa. Isso quando é somada de forma diversificada, organizada a partir de diferentes habilidades, a partir de diferentes recursos e suportes, como a Débora está falando, texto, imagem, gráfico, e que traz ali uma complexidade, que são das questões mais simples às mais complexas, cria no estudante também uma agilidade mental. Né? Isso é importante a gente observar, que é um estímulo super positivo, essa interação com diferentes situações mais simples, das mais simples às mais complexas. E isso prepara para avaliações externas, como as que você está falando, que nem são, né? São pensadas pelo INEP, né? Por órgãos reguladores da educação nacional. E a gente vê que os alunos estão desempenhando bem nessas avaliações, mostra que mais do que estar preparado para fazer a avaliação, ele aprende a pensar sobre o contexto do que aquela questão, do que aquela prova está solicitando. E essa é uma habilidade fundamental. É a habilidade que, sem dúvida nenhuma, ele vai levar para a vida, que é a habilidade de aprender a aprender. É da leitura, da identificação do contexto, da resolução do problema que está sendo colocado no contexto ou no problema que ele está resolvendo. E do pensamento esse é o crítico, ganho, né? Esse é o ganho, é o pensamento crítico, é a leitura analítica, é a capacidade de interpretação. Um outro projeto que eu queria puxar aqui que é o Hackathon. E isso que a Débora está falando não é uma avaliação que a escola faz. Da banca avaliadora que vem, né, qualificar os projetos apresentados, mostram aqui que o Mater Dei faz um dos melhores design thinking que existe em processos de hackathon. Por quê? Porque o aluno também desenvolve o poder do agrupamento de informações, da categorização, da síntese, e ele transforma esse texto, né, esse problema, em ideias que são faseadas na resolução. Acabamos de receber um aluno agora, estava aqui conosco, saiu o ano passado, e que veio nos dizer que pegou o segundo lugar num hackathon dentro do Google. E que fez durante muito tempo aqui hackathon conosco. Foi até convidado ano passado para ser um avaliador. Então, isso a gente sabe que quando você avalia bem e consegue trabalhar porque eu digo, uma potencialidade, inclusive, né? Não só, eu acho que é essa visão que os pais querem. Toda criança também tem um ponto que é muito forte, né? Eu tenho uma ajuda muito grande com o Learn Analytics, com os dados que eu tenho do Learn Analytics, principalmente em relação às habilidades. Porque eu posso orientar os meus alunos, por exemplo, como a gente tem dados do decorrer dos anos, e a gente já faz há muitos anos, né, Luciana? Então, a gente tem análise do percurso do aluno. Então, quando ele chega, por exemplo, no 9º ano, que ele vai ter que escolher
e com 14 anos é difícil você escolher a área que você quer seguir, qual o itinerário que ele vai fazer, eu consigo orientá-lo com mais propriedade. Olha, durante todos esses anos você saiu muito bem na área de ciência da natureza. Talvez seja esse o caminho. Então, também ajuda nesse projeto de vida. Então, veja como é engraçado, né? Você fala avaliação, ajudar num projeto de vida. Sim, quando é uma avaliação bem feita, que você consegue tirar, então analisar por meio de dados, e aí bem fidedigno mesmo, né? Então você consegue, por meio desses dados, detectar qual é a habilidade, qual a área em que o aluno se dá melhor. Então a avaliação, nesse sentido, também nos ajudando numa orientação diária. Eu não digo profissional ainda, porque 14 anos, quando eles vão fazer essa escolha, por exemplo, ainda eles são muito jovens. Mas também ajuda depois, quando eles vão fazer itinerário e que aí já são têm um pouquinho mais de idade, eles conseguirem perceber. E a gente consegue perceber, inclusive com o Learn Analytics, a profundidade dos projetos de itinerário. Porque eu consigo perceber, por exemplo, a criança que está nessa área de humanidades, que as avaliações, quando são feitas, as questões relacionadas mais humanidades, eles realmente se aprofundaram, eles vão muito bem. Então, esse é um caminho já para eles. Bom, eu acho que eu vou seguir essa área porque eu sou bom nisso. Tá? Então, a avaliação nos ajudando, inclusive, num projeto de vida. Sueli, esse aluno que veio aqui hoje, gente, ele chegou aqui no 6º ano com um quadro de dislexia, super tímido. Ele era assim, né, todo fechadinho e tal. E hoje ele está na universidade que ele quer, brilhando, volta para cá feliz, conta das coisas que ele está fazendo. Então, para a gente, assim, eu entendo a Sueli falar porque é motivo de orgulho máximo. E eu acho que isso que é legal, sabe? Quando a gente ouve a Sueli, a Débora falando e aqui, né, na convivência com a escola, de novo, a gente gera desenvolvimento sem ter que ficar treinando para o exame, sem ficar treinando para a prova, sem ter que responder 50 questões ininterruptamente para poder, né, ter um melhor desempenho numa avaliação, porque a gente está indo na fonte, a gente está ensinando, né? A gente está dando recursos e ferramentas para o estudante aprender a pensar, para o estudante aprender a ler com fluência, né? Ele construir repertório para resolver problemas. E isso que faz a diferença na vida das pessoas. Não é a decoreba e o exercício mecanizado de resolver provas que vai tornar um aluno melhor, mas é esse olhar para a aprendizagem, para uma aprendizagem estruturante que ele possa levar para a vida, né? É isso, é uma resolução de problemas no qual o aluno consegue se colocar, muitas vezes de forma criativa, baseado em dados que ele acumulou como repertório cultural dele. Muito bom. Bom, eu queria mudar um pouquinho o foco agora, a gente falou bastante dos alunos, eu queria falar dos professores e para isso eu vou trazer um outro dado aqui de uma pesquisa nossa também. Nós realizamos uma pesquisa com professores, gestores, coordenadores e a gente descobriu que 30% dos professores acha que o uso de tecnologia demanda mais tempo de planejamento de aula do que se fosse um planejamento analógico. Claro, essa não é a realidade aqui do Mater Dei, das escolas que a For Education atua. Então eu queria explorar esse tema de como o uso de Data Analytics ajuda na rotina dos professores como um facilitador e não como um entrave. Muitas vezes o trabalho do professor é um pouco solitário. Ele tem lá a disciplina, tem o material didático, tem os recursos, tem as ferramentas, mas professor, ele pensa sempre o quê? O conteúdo, ele pensa o valor instrucional, né, de um determinado conhecimento que ele vai desenvolver. Eu acho que o grande ganho do Learn Analytics é o trabalho em equipe. Porque quando a gente instrumentaliza também a coordenação com dados que não são só números, mas está trazendo as habilidades mais avaliadas, os conteúdos mais avaliados, o percentual, né, de acerto, olhando também a taxonomia que tem relação com essas operações mentais que a Sueli, né, e Débora e nós estamos trazendo aqui como grandes alavancas estruturantes do desenvolvimento.
a coordenação ela consegue dar uma orientação mais assertiva para o professor, onde ele pode colocar a força, onde ele pode trazer potência para a aprendizagem daquela turma, porque uma turma é diferente da outra. Um ano é diferente do outro, porque a gente está trabalhando com pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo que a gente consegue organizar estratégias que são para uma turma, a gente está considerando também os perfis de aprendizagem e as fases de desenvolvimento daquela turma, daquelas pessoas. Ainda bem que a escola mudou, né? E os recursos para essa escola, dessa nova sociedade que a gente tem constituindo, também mudaram. Então, para além do tempo de trabalho que o professor tem para fazer, é pensar na quantidade de possibilidades que o professor tem hoje. Então, a gente tem aqui na escola, a gente utiliza o Orquestra, que é uma ferramenta que o próprio nome diz, né? Ela orquestra todo o conjunto, desde o que o aluno faz a matrícula, né? Para onde vai, cria-se um e-mail que vai para a secretaria, que vai para o Classroom, que vai para os diários, né? Então, você tem toda essa orquestração mesmo, dessa chegada do aluno até o Classroom e enquanto o coordenador pode acessar as ferramentas de trabalho dos professores. Então, por exemplo, pelo Orquestra, eu tenho um professor que faltou. Ele teve um piripaque à noite e aí eu tenho que resolver uma aula, né? Então, eu consigo entrar no Classroom do professor pelo Orquestra, eu consigo verificar todas as atividades, qual foi a última que ele deu, quem entregou, quem não entregou. Então, eu entro já na sala, né, sabendo, isso eu estou falando assim, uma coisa de imediato, né? Claro que a gente tem que são os imprevistos, exatamente, né, mas nessa hora desses imprevistos é que a gente fica bem calçado, né? E claro que a gente também pode fazer um acompanhamento com mais tranquilidade, né? De tempos, nenhum coordenador entra no Classroom de todos os professores todo dia, isso não acontece. Mas de tempos em tempos a gente consegue entrar e avaliar, fazer uma leitura um pouco mais sólida, né? Então eu acho que isso é muito importante. Dentro do próprio Classroom tem uma série de aplicativos já que o professor pode diversificar a sua atuação na sala de aula na hora de ensinar. Ele tem quiz, né? Ele pode passar vídeos, tudo orientado, né, da maneira do que o professor deseja que os alunos estudem e observem. Ô Débora, conta um pouquinho do relatório de originalidade, que professor adora pegar cola de aluno, né? Isso também tem lá nos recursos, né? O relatório de plágio. Então, se o professor pede para o estudante fazer um trabalho escrito, né, digitalmente, o próprio Class já pergunta para o professor: você quer que eu verifique se esse aluno utilizou muito de um site, tal, copiou de um site, falar assim, né? E aí, se o professor coloca, ele sinaliza os textos que provavelmente foram copiados de outros sites que não foram autorais do aluno. E o bacana é que não é num olhar punitivo, é num olhar educativo. Isso é importante também, porque esse feedback é gerado tanto para o professor quanto para o aluno, então o aluno também tem essa transparência dos possíveis plágios capturados, e para o professor é uma oportunidade às vezes também de ensinar a fazer uma citação, né, como que ele traz um contexto, né, e reformula esse contexto, mas apresenta essas fontes para o seu trabalho, mais uma etapa também que é de amadurecimento, que é de aprendizagem, porque hoje, na vida real, a gente lida com diferentes fontes de informação e essas fontes, elas geram repertório, mas a gente também tem que dar os créditos para essas fontes, né? E pode utilizar, né? Pode utilizar dessas informações que estão em alguns sites. A questão é bem colocada da Luciana. Qual é a minha intenção com relação à aprendizagem do aluno? É que ele leia, que ele entenda e que ele reformule de uma forma que ele mesmo possa contar para mim de acordo com o que eu estou pedindo. Né? E você vê aí que tem um trabalho, não tem mais trabalho, tem menos trabalho professor. Eu gosto, por exemplo, muito das rubricas dentro do Class. Nós, como
faz parte da nossa metodologia de avaliação, não avaliar somente a questão cognitiva. A gente tem uma parte também de avaliação das questões socioemocionais e do que a gente quer desenvolver de competência, de acordo com o nosso plano. Então, que ele seja resiliente, respeitoso, que saiba trabalhar em grupo, etc. Para isso, a gente tem uma rubrica. Então, o professor, utilizando os recursos do CLES, por exemplo, ele tem menos trabalho, porque ele faz uma única rubrica. Ele coloca a avaliação do aluno e o aluno já recebe, né, automaticamente uma resposta de quais foram, onde ele tem que melhorar. Então, você não recebeu, por exemplo, a nota total nesse item porque você deveria melhorar tal coisa. Então, o que o professor deveria fazer de um por um, o CLES me ajuda. Então, com essas ferramentas, o professor, pelo contrário, ele tem menos trabalho do que tinha antes, né? A própria correção da avaliação do Learning Analytics, por ser feito em formulário, né, ele tem a resposta automática. Então, ele não tem que fazer a correção. E eu percebi, pelo que vocês estão me contando aqui, né, a importância também da formação contínua e do acompanhamento feito por meio de um parceiro especializado, justamente para que os professores não caiam, né, nesse lugar de estar me dando mais trabalho. Não adianta só ter a tecnologia, tem que ter, acho que a Su falou disso um pouco no começo, né, essa formação contínua, esse acompanhamento por meio de um parceiro que não entregue só a ferramenta, entregue também a formação, para que o professor se sinta amparado e apoiado na utilização de tudo isso que a gente está contando aqui, né? E que fale um pouco também da linguagem do professor, que saiba do cotidiano da escola, que entenda, né, os diferentes perfis que tem, né, tanto de professores como coordenações e lideranças. Isso faz a diferença, porque tecnologia a gente tem em abundância, mas o sentido para aquela tecnologia, você conversar com o público e se aproximar das dores que ele precisa resolver, das demandas que ele tem, da vida real, isso faz a diferença. A gente forma professores melhores. Eu acho que isso faz muita diferença. Você sabe, Fernanda, que quando a gente começou com a parceria com a FOR, foi uma época que teve assim, o boom da tecnologia, né? Então eu lembro de muitas escolas que tinham lousas digitais, estavam entregando naquela época tablets, né, para os professores, e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Então eu acho que assim, a grande jogada que eu acho que a FOR tem e que tem até hoje, é lógico que ele vai me ensinar a usar a tecnologia, a gente não sabia usar as ferramentas, né, do Workspace, etc. Então eu precisei da ajuda deles para essa formação. Mas é mais que isso. Isso eu vi quando fiz viagens para fora do país. A gente sempre perguntava como chegar a esse nível, né, de usar a tecnologia realmente de forma efetiva para melhorar o aprendizado. E eles sempre nos diziam com capacitação profissional. Se você não capacitar seus professores, não adianta você ter as ferramentas. Então você tendo ferramentas excelentes como a gente tem, né, com o Google Workspace, que são essenciais para nós, né? Como eu falei, não é uma inovação, é uma revolução, né? E sabendo utilizá-las, por isso que a gente tem capacitação constante. A loja tem a criatividade do professor, que também pega aquilo e faz também com a sua criatividade, aquilo tem uma função ainda melhor para a aprendizagem de cada aluno. Mas isso diminui o trabalho do professor e faz com que ele tenha mais tempo para a verdadeira função dele, tá? Que é ajudar na aprendizagem. Eu nem digo ensino, porque ensino é do próprio professor, mas ajudar o aluno na aprendizagem. É claro que os professores têm um letramento digital diferentes entre si, mas com as formações isso vai se tornando de forma mais orgânica na escola. E aí quando entra um professor novo que não participou dessas formações antigas, para qualquer um que ele pergunte, vai ajudar, vai sentar do lado, não, você abre aqui, faz assim, não, você já viu isso? Né? É uma cultura. Então esse letramento digital, ele foi construído ao longo de alguns anos aqui. E aqui entra Fora muito que a também FOR o nos conceito ajuda de nas fluência certificações. Digital, né? Eu acho que isso é legal também, a gente trazer que tem uma fluência digital que é conquistada pelo professor. Então não é um trabalho estanque ou um trabalho que só
diversifica né, uma metodologia com o uso de tecnologia. Não, é uma fluência digital em que o professor aprende a resolver problemas do fazer pedagógico usando tecnologias, né? Bom, agora eu queria trazer um outro assunto aqui importante, que é sobre a segurança dos alunos. A gente até falou um pouquinho sobre a questão do plágio, do uso consciente, né? Mas eu acho que tem uma preocupação também para o lado dos pais, né? Em relação ao quanto meu filho está seguro de fazer uma prova dentro de um Chromebook, de como ele vai acessar os conteúdos, de qual que vai ser a legitimidade em relação a essa aplicação de prova. Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre isso. Nós temos toda a segurança do Google Workspace Plus, né? Nós temos a licença, então todos os nossos Chromebooks são gerenciados. Então não só para avaliação, eles não saem, eles fazem num formulário, o formulário faz parte do Workspace, seguro, não tem como eles saírem de lá, né? Mas não é só para avaliação. Eu sei que é uma preocupação muito grande, os pais sempre que nos procuram falam disso. Mas como a gente é gerenciado e por isso a gente tem como material o Chromebook, né? Porque a gente consegue inclusive definir o que eles podem ou não. Eles não podem utilizar determinados aplicativos. Isso a gente chama de uma blacklist. Então, eles não podem utilizar o que não seja adequado para a educação. Eu acho que a Débora aí pode dar exemplos melhores. Na verdade, qualquer aplicativo que eles queiram baixar, eles precisam dar permissão para o nosso técnico de tecnologia. Então, eles não baixam nada por conta própria no Chromebook. Outra coisa são alguns, por exemplo, vídeos. Então, nem todos os vídeos do YouTube eles podem assistir, eles precisam da nossa autorização para que eles possam assistir. Enfim, sites, site de joguinho, né? Eles não podem entrar em determinados sites, como a Sueli falou, né? Tem alguns sites que a gente proíbe e aí eles não conseguem entrar. Então, o espaço mais adequado mesmo para que uma criança ou um jovem trabalhe digitalmente são nos Chromebooks. Além disso, a gente também tem pelo Orquestra o Chrome Vision. O Chrome Vision, quando a gente quer monitorar a tela dos alunos em sala de aula, o professor e o coordenador conseguem olhar todas as telas dos alunos daquela turma. Então, em vez do professor às vezes precisar circular, se ele não precisar, se ele está fazendo alguma atividade que ele não quer que o aluno abra outra página, tarará, ele pode ficar vendo as telas de todos os alunos. E pode bloquear, né, Débora? E pode bloquear. Eu sei. Abriu o joguinho. É porque eles vêm reclamar muito. Nossa, mas aí a professora Débora bloqueou o que eu estava vendo. Terrível. Sim, bloqueou porque não era a página em que você deveria estar naquele momento. E ela consegue ver tudo. Então, assim, os pais podem ficar seguros. A gente tem muita segurança no que a gente está dizendo em relação à segurança da escola. Bom, agora é um assunto aí que acho que está rondando todas as escolas, que é a inteligência artificial, né? É um assunto que não dá mais para fugir, chegou de uma maneira rápida, mas todas as escolas estão tentando entender como lidar com isso. Então eu queria que vocês me contassem como que aqui no Mater vocês fazem uso da inteligência artificial, né, relacionada à análise de dados dentro da escola. Bom, eu acho assim, muito engraçado isso. Quando surgiu o IA, todo mundo querendo fugir, né? Arrumando um jeito de bloquear, de não ter o uso. A gente, pelo contrário, a gente foi estudar, saber mais sobre isso. Tivemos capacitações com o pessoal da FOR para saber o que era realmente a inteligência artificial e começamos a utilizar tanto o professor como os alunos, ajudando os alunos também a utilizar de uma forma efetiva, não para plágio, porque também não tem, né? Porque a gente acaba descobrindo por essas ferramentas que nós falamos. Mas assim, para nós, por exemplo, o próprio Learn Analytics, a rapidez na resposta que eu tenho com o IA faz com que eu tenha um resultado muito mais efetivo. Eu consigo um resultado com muito mais rapidez, consigo agir de uma forma muito mais rápida. Então, essa é uma das formas. Nós temos muitas, que eu queria que a Débora falasse, porque ela está dentro da sala de aula. Bom, inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar e é mais uma ferramenta que a gente pode e deve utilizar, né?
Então, acho que a questão da leitura e análise de dados das avaliações, a Lu daqui a pouquinho fala melhor do que eu, mas eu, enquanto professora, por exemplo, eu faço uma prova hoje ou uma atividade e eu peço para a inteligência artificial, você pode fazer uma análise dessa atividade? E aí ele me dá olha, aqui você preferiu colocar ativas do que de objetivas, você esqueceu de colocar aqui a referência de sabe? Então isso me ajuda muito, não só isso, mas também assim, o grau de dificuldade de uma prova, quantas são questões mais difíceis, médias e fáceis. Então aí eu consigo ter também uma visão do trabalho que eu estou desenvolvendo com os meus alunos, né? Outra coisa que a gente faz com a inteligência artificial é trabalhos em sala de aula, é dizer para os alunos, bom, faça uma descrição disso aqui, pede para a inteligência artificial criar. E aí eles fazem e aí escolhem determinadas coisas e aí a gente traz, por exemplo, os documentos históricos. Né? Então, de onde essa inteligência artificial tirou essas imagens? Será que tem imagens que ela tirou icônicas, da qual ela se inspirou? Então a gente faz toda uma discussão desse processo de criação, que não é criação, né? Da inteligência artificial. E diz assim, olha, isso tudo já foi criado pela humanidade, ela não cria nada novo, ela pega o que foi feito. Então a gente mostra para o aluno quais são, né, os documentos icônicos das quais a ferramenta se utiliza para criar, né, assim, algo novo. Então isso é muito legal da gente ensinar para os alunos também, sabe? Eu acho importante o aluno, porque assim, uma coisa é o aluno que quer, eu quero lá, eu nem vou ler, né? Eu vou fazer, nem vou ler. Outra coisa é o aluno que vai pedir para fazer, vai ler, vai reescrever, vai voltar, vai perguntar de novo, vai voltar. Esse processo é muito interessante para o conhecimento, né? Para adquirir conhecimento, eu acho. Eu acho bacana, eu queria puxar esse gancho da fala da Débora, porque para mim a inteligência artificial ela potencializa o capital de conhecimento da pessoa que está interagindo com a inteligência artificial. Ou seja, quanto mais repertório você tem para gerar perguntas, melhorar o prompt, muitas vezes eu até coloco, como você chegou nessa conclusão? Me explique. Porque quando ela vai explicar como ela gerou aquela conclusão, eu falo, boa, então você trazer desafios para até entender melhor o processamento daquelas informações. Não é que a IA, né, ela tá me explicando, mas ela tá, na verdade, ela tá trazendo algumas operações de correlação de dados e informações que para mim não estavam claros e que quando ela me explica eu aprendo e falo, legal. E eu queria só trazer também que para o Learning Analytics, quando a gente vai levar esses dados, muitas vezes para os professores, né, nas oficinas, a gente leva usando a inteligência artificial. Olha aqui as habilidades que foram mais avaliadas nesse trimestre. O que elas me contam sobre um histórico de desenvolvimento? Porque, né, essas habilidades realmente elas se relacionam com esses conteúdos, ou muitas vezes quando o aluno toda a turma vai mal numa questão, a gente pergunta, né, o que tem nessa questão que impacta o desempenho do estudante? Ela te mostra com muita assertividade onde está, às vezes, uma falta de uma contextualização que para a gente, até como especialista em avaliação, não estava tão claro, o pedido não estava claro, né? Exatamente. E outra coisa, né, Lu? A inteligência artificial erra. E o ideal é que os alunos percebam o erro da inteligência artificial. É que eles constituam um repertório para dizer, inteligência artificial, isso aí não está certo. Aí ela vai dizer, claro. E essa visão crítica, o quanto isso é importante e valioso para o futuro, né? Justamente, para eles não serem passivos, porque a inteligência artificial eles vão ter contato, não tem volta. Então, de forma que eles não sejam passivos a todas as informações da inteligência artificial, que eles tenham acesso, que eles se apropriem e que eles tenham a consciência crítica de consertar aquilo que não está certo. E tem uma questão, aí para mim, da gestão, eu preciso ser muito rápida. Eu tenho muitas coisas para olhar e eu preciso ser muito rápida.
Ter o Gemini, por exemplo, dentro do Workspace, eu acho que é muito ágil para mim, né? Eu consigo pegar os dados com muito mais rapidez. E na questão pedagógica, elas sabem que eu acompanho muito a questão pedagógica, eu sento com as coordenadoras para poder analisar. Então, às vezes, o próprio professor, a gente trabalha muito projetos. Então, eu tenho, por ser uma escola bilíngue, por exemplo, eu tenho uma aula de PBL e eu tenho que fazer uma integração de todas as áreas para sair um projeto em língua inglesa. Então, isso, a inteligência artificial me ajuda. Eu sempre pego todos os planos e coloco todos os planos e digo, agora a gente precisa criar com todo esses assuntos que foram desenvolvidos, um projeto, né, que vai fazer com que o aluno consiga uma solução para uma questão que envolva todas essas situações. E isso eu consigo imediatamente, eu tenho tudo lá na mão. Eu chamo pelo Gemini e ele faz isso para mim. Então isso facilitou a minha vida, facilita a vida, aquela questão anterior do professor, facilita a vida do professor como facilita a vida do gestor. Para nós é muito mais fácil, a gente vai utilizar o tempo como um coordenador, um professor, para a função real dele, né? E não para questões mais burocráticas, ou o tempo que iria demorar para poder analisar, Débora, analisar todos esses planos de aula, para saber como é que poderia, junto à professora, né, para poder criar um projeto. E isso eu tenho com muita facilidade e com uma ferramenta que eu tenho à mão, né? Mesmo em prática de sala de aula, né? Eu quero montar um quiz interativo com os meus alunos, eu não preciso partir do zero, né? Eu posso fazer um quiz a partir da inteligência artificial. Eu olho lá e verifico, é um quiz de jogo rápido, né? Papum, então eu quero perguntas diretas, não preciso partir eu do zero, digitar cada uma delas. Isso facilita muito o trabalho do professor. Depois eu só incluo lá num aplicativo X de joguinho e pronto, eu tenho uma dinâmica que os alunos adoram e que eu estou conseguindo verificar. Tenho feedback de respostas. O próprio Class faz isso, ele me dá o feedback das respostas dos alunos, de erro e acerto, né? Dentro do próprio Class eu posso fazer um conjunto de testes e já aplicar para eles. Então, essa conversa com a inteligência artificial, quando você é o professor e reconhece a sua persona, isso facilita muito a dinâmica do dia a dia. Isso é fluência digital, né? A gente está falando de inteligência artificial e a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial está atrelada à fluência digital. E eu queria até pegar um gancho do bloco anterior que você estava falando de segurança, é muito importante. Os alunos que estão no Workspace Google for Education, já tem o Gemini, que é o uso da inteligência artificial nesse Workspace, e eles interagem com a inteligência artificial a partir de critérios de segurança. Então isso é muito importante, porque o uso dessa inteligência artificial, ela está ali alicerçada em alguns indicadores que são fundamentais para crianças e jovens, né? Então isso é muito importante. O Gemini é uma curiosidade minha. O Gemini, ele tem alguma diferença daquele Gemini que ele é aberto e esse que a escola utiliza dentro do pacote, ele tem, ou seja, mais critérios de segurança, é diferente? É diferente, porque o aluno, tudo que ele acessa no Workspace for Education de uma escola Google, ele utiliza a sua conta institucional, uma conta educacional. E essa conta educacional tem todos os requisitos de segurança de dados, de informação. E isso é muito importante, tanto para a família como para os profissionais que atuam também na escola. Perfeito. Bom, eu queria agora saber um pouquinho como que o Data Analytics também ajuda na comunicação família-escola, né? Como que os pais têm acesso a tudo isso? É mais fácil para o professor passar essa informação do desempenho dos alunos, dos pais enxergarem isso? Como que facilitou essa comunicação família-escola? Esses dados são fornecidos à escola. Então eu faço análise junto aos coordenadores e depois eles com seus professores. O que facilita é você mostrar com muito mais transparência e com dados. Não é um achismo.
Eu tenho dados para mostrar qual é a real dificuldade e qual a real potencialidade de cada filho. Então, quando o pai nos procura, e mesmo em reuniões, né, que nós temos com reuniões de pais, fica muito mais claro, né, mostrar para o pai e ajudar. Então, essa comunicação é muito mais fidedigna quando você mostra que é por dados. Não é uma análise subjetiva de professor. Porque pode pensar, mas o professor pegou no pé do meu filho. Não, ele não pegou no pé do seu filho. Aqui eu tenho dados concretos da dificuldade que ele tem. E também como é que nós estamos trabalhando para poder sanar essa dificuldade. Eu acho que tem uma coisa muito legal que é o respaldo do registro. Né? Então, a gente fica respaldado pelo registro do processo do aluno ao longo dos anos aqui na escola. Então, quando isso é bem feito, quando o pai chega para uma conversa, ele reconhece o filho dele na fala do coordenador ou do professor. E ele fica feliz, porque ele fala assim, não, esse é meu filho mesmo. Né? Aquele filho que ele vê em casa, ele vê, né, com todas as competências que o filho tem, né, as habilidades e as faltas que o filho tem também, né, no qual ele precisa melhorar. Então, o pai, as famílias saem felizes de uma reunião. Fala, nossa, olha, realmente eles estão acompanhando, né, o processo de aprendizagem do meu filho. E você pode imaginar para um pai, você que é mãe também, quando você vai para uma escola e ele mostra a evolução do seu filho desde que ele era pequeno até agora, porque isso eu tenho dados para mostrar, olha o quanto ele evoluiu. Isso mostra para o pai que a gente tem um olhar individualizado, que a gente tem um olhar personalizado para aquilo, porque muito se fala de personalização. Né? Mas será que é isso mesmo? Então, quando eu tenho dados para poder mostrar, olha, seu filho está aqui conosco desde pequenininho e agora, no 9º ano, ele está dessa forma, olha o quanto ele cresceu. Isso, eu por exemplo, como avó também de aluno aqui, é muito feliz em receber, né? De falar, olha o quanto ele cresceu. Né? Então, isso dá mais segurança ao pai, sabendo que eu tenho um olhar especial para o seu filho, ele não é mais um. Né? Eu tenho um olhar especial para ele e que a gente fez um trabalho para ele crescer. Então isso para a escola também é muito bom, porque mostra que esse é o DNA da escola. Eu não só falo, eu também estou fazendo. Né? É bem diferente de ele é 7, né? Completamente diferente, muito legal. Bom, agora acho que a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Eu queria que a Lu me falasse um pouco o que ela tem de percepção de futuro, né, em relação a todo esse uso de data analytics e da educação. O que você vislumbra aí como próximos passos? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque as coisas estão indo muito rápido. Eu acho que está indo tudo muito rápido mesmo, mas os dados são uma riqueza, porque quando bem trabalhados, esses dados se convertem em informações. E informações, elas se convertem em ações, em qualificações e no processo de melhoria da aprendizagem. Hoje a gente vive num mundo com muitas informações, né? Os dados circulam numa velocidade ímpar. E na escola também a gente gera muitos dados, né? Imagina uma turma, a gente fez uma conta aproximada, mais ou menos em um ano são gerados 3.200 itens de avaliação em um único segmento e com aproximadamente 200, 300 alunos. Ou seja, o que a escola pode aprender com as informações desses alunos? Como ela pode melhorar a experiência de aprendizagem desses estudantes? Porque a gente está numa sociedade que não adianta mais só entregar conteúdo, conhecimento, porque isso está em abundância. A gente estava falando agora da inteligência artificial. Eu posso fazer uma pergunta e ele vai me trazer um conjunto de dados e informações. Se eu tiver repertório, eu consigo interagir e ainda ampliar o meu capital de conhecimento. Mas tem uma coisa que a inteligência artificial e nenhuma outra tecnologia faz, que é a experiência, que é a memória afetiva, é o impacto de uma interação e de um ambiente que está te impulsionando, que te dá segurança emocional, que te impulsiona a crescer. E esse espaço é a escola.
É a escola porque boa parte da vida de uma criança e de um adolescente ele passa na escola. E se essa escola não for acolhedora, se essa escola não está o tempo todo se desafiando a entregar a melhor experiência de aprendizagem, se esses professores não estão comprometidos em levar conteúdo, habilidades, atitudes para a sala de aula, a gente não gera desenvolvimento, a gente não gera impulsionamento desse ser humano. Então, para mim, o futuro e várias teorias e vários papers, enfim, pesquisas estão trazendo que o futuro está na valorização do ser humano. E só que a escola ela tem também um compromisso de formar essas pessoas. Mas quando a formação é aliada à valorização das pessoas e mais do que isso, quando a escola tem o genuíno propósito de alavancar essas pessoas entendendo como elas aprendem, como elas podem aprender melhor e como a escola pode se reinventar a partir desse contexto, os dados são libertadores, os dados contam uma história, porque está contando a história daquela escola, do impacto e do propósito que aquela escola tem na vida dos estudantes. Eu acho que isso é muito bacana. Com todas as escolas que a gente tem trabalhado, a gente sente que os dados caminham nessa direção. Ou seja, Lu, os dados dizem mais sobre nós enquanto escola do que sobre os alunos. É isso, é sobre isso. Eu amo o Mater Dei, porque eu confio no Mater Dei. Aqui é a escola que eu queria ter estudado. E eu acho isso um privilégio, porque ter minha filha aqui, e agora uma outra geração, que é a minha neta, eu tenho certeza que é um ambiente como essa escola, com as pessoas e com um propósito da educação que aqui é praticada, que vai mudar a vida dessas duas meninas. É essa escola que vai impulsionar e alavancar a transformação de futuro dessas duas meninas, Sofia e Antonella. Não tenho dúvidas disso. Gente, minha filha é incrível, eu admiro a minha filha. A Sofia é uma pessoa especial, gente. Não, mas minha filha é incrível, mas ela chegou aqui no segundo ano, com medo, cheia de receios. Eu lembro da professora da Gisela, ela até hoje, isso aconteceu no segundo ano. A Gisela dava várias avaliações e a Sofia tinha vindo de outra escola mais tradicional e assim, prova era prova, E aí a Gisela falou assim, não tenha medo de prova, porque você vai fazer prova a sua vida toda e se você ganhar autoconfiança, ninguém te segura. Isso para uma criança de segundo ano, mas isso muda a vida da pessoa. É isso, sabe? É uma educação que vem com propósito, vem com uma alavanca de melhorar, vem com uma segurança emocional. Quem estuda aqui, você pode falar com qualquer jovem que estuda aqui, existe aqui a segurança emocional e com essa segurança emocional, com esse acolhimento, porque hoje as habilidades socioemocionais são mais importantes do que as cognitivas, a gente não precisa ter dúvida disso. É com essa segurança que as pessoas conseguem resolver os desafios da vida real, porque elas se sentem preparadas. Às vezes você não precisa saber tanto, mas você tem tanta confiança que você vai conseguir, é a convicção, você vai lá e você consegue. Se a gente consegue passar isso como um valor e como uma habilidade, você muda a vida das pessoas, é isso. Eu acredito muito nessa educação, sabe? Meu filho se dá bem com a filha dela. Não? Porque você é professora dela. Bom, nós estamos terminando aqui essa conversa que poderia ter mais muitas horas porque tem muito assunto. Eu queria agradecer a Luciana, a Débora e a Sueli pela generosidade de compartilhar com outras escolas a sua experiência. Eu acho que o grande objetivo dessas conversas é justamente ajudar o mercado educacional com experiências, de escolas que já estão à frente, que já estão fazendo, que já erraram, que já acertaram, que têm uma história para contar e que abrem as suas portas para compartilhar
compartilhar com a gente o que deu certo, o que elas estão fazendo. Então eu agradeço muito a possibilidade de ouvir tudo isso de vocês e fica aqui o convite para ouvir também os outros episódios e as outras conversas que nós já tivemos. Muito obrigada e até a próxima.